Boa noite, a gente vai dar início agora à nossa revisão. O tema de hoje é realismo. A gente vai resolver 14 questões. Na ficha de vocês está a numeração errada, mas são 14. Percebam que a gente também tem aqui do lado esquerdo o gabarito. Infelizmente, o programa que eu estou usando não está me permitindo apagar esse gabarito para aparecer na hora que eu quero. Então, vamos tentar não focar nele, tentar entender realmente a questão, entender o que a questão quer e as alternativas, e aí depois a gente discute o gabarito, tá certo? Primeira questão, vamos lá. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos de criação. Esse é um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A questão que é o seguinte: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Letra C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. E D. Naquele tempo, contava apenas uns 15, 16 anos. Vocês lembram da aula de realismo que o Vitor deu? Que o realismo ele se contrapõe muito ao romantismo. Então, ele quer negar essa ideia do romantismo de florir as coisas, está tudo belo e tudo muito doce. Quando ele fala isso, que porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Ele está falando que não é um romance, se referindo ao romantismo, certo? Em que o autor sobredoura a realidade, ignora a realidade, muda a realidade e fecha os olhos, ignorando os defeitos daquela pessoa. Por isso que a letra A é a correta, tá certo? Questão número 2, sobre o realismo. Assinar a alternativa incorreta. Letra A. O realismo surgiu na Europa, correto, como reação ao naturalismo. Não, naturalismo é um dos movimentos até meio irmãos do realismo. Eles surgiram muito próximos um do outro. Como a letra B vai falar, o realismo e o naturalismo têm mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Correto. Letra C. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Correto. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo. Escreveu Madame Bovary, sim. É justamente o texto que inicia esse movimento literário. E Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou os escritores brasileiros. Perfeito. Então, letra A, incorreta, porque o realismo ele é o irmão do naturalismo e não se contrapõe a ele. Pessoal, essa aqui saiu cortada, mas não tem problema. Ela tem um textinho antes e depois do texto tem a pergunta. Isso é legal para lembrar vocês que no Enem sempre vale a pena primeiro ler a pergunta, porque tem algumas situações, são raras, também na prova de linguagem são muito raras, mas existem, que a gente consegue responder sem o texto. Essa questão é uma delas, vejam só. Para realizar essa proposta literária, que seria o realismo, quais os recursos utilizados no discurso realista? Selecione-os na relação abaixo e depois assinar a alternativa que os contém. Vamos lá, um por um. Preocupação revolucionária, atitude crítica e de combate. A gente tem, certo? A gente quer trazer essa crítica para o texto e realmente enfrentar a sociedade. 2. Imaginação criadora. Não, a gente não imagina, a gente quer, no realismo, mostrar o que já existe, certo? 3. Personagens fruto da observação, tipos concretos e vivos. Exato. O autor realista, ele observa e ele escreve aquilo que ele viu. Ele não inventa. 4. Linguagem natural, sem rebuscamentos. É uma linguagem muito objetiva, que tem o intuito de que todo mundo consiga ler. 5. Preocupação com a mensagem, que revela a concepção materialista do homem, sim, que é justamente você quer que evidenciar esse aspecto da humanidade. Senso de mistério, não, é o contrário, a gente quer ser muito objetivo, a gente quer deixar tudo muito claro.
Retornar ao passado também não, é uma coisa muito da agora, da realidade, do que está acontecendo. E o determinismo biológico ou social, que é justamente trabalhando a ideia de que o homem é fruto do meio. Então, o realismo trabalha esses 5 pilares que eu falei, o número 1, 3, 4, 5 e o 8. Sendo assim, resposta letra B. Pessoal, a questão 4 também tem essa vibe aí da questão 3, que você não precisa realmente ler o texto, mas aqui o texto ele realmente ajuda a entender. Eu não vou ler o texto agora, vocês já leram na apostila, então vamos para as alternativas. Ele pergunta qual é a correta. Letra A. A prosa realista, com o intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do platonismo. A primeira parte está linda, né? A gente quer desmascarar esse casamento e dizer que a realidade é essa. Sendo que a segunda parte, para defender a relação amorosa, o platonismo, gente, não. É o contrário. A gente esquece esse amor platônico e a gente fica bem fixo no que é de verdade, na realidade. Letra B. A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apreciação de caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. É o contrário. A prosa realista faz isso. A prosa romântica, ela quer criar um padrão, ela quer criar um clichê, o clichê romântico que a gente tem até hoje, certo? Letra C. A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. O realismo, ele traz o anti-herói. Não é mais aquele herói valoroso. Não, gente, é o anti-herói. É aquela pessoa que tem defeitos, que tá ali cheio de coisa errada, que às vezes faz coisas erradas durante a trama, mas que ele tem um senso de realidade muito forte e ele te faz, inclusive, duvidar do que é o bom e do que é ruim. Então, o realismo tem a questão do anti-herói, certo? A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis da união. Perfeito. Letra D, nossa resposta. Letra E, para a gente terminar. A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais. Não, gente, não é ironizar. Eles querem evidenciar, homenagear, criar mitos nacionais, mas nunca ironizar, certo? Isso na prosa romântica. Questão 5 está pedindo as alternativas em que se encontram características da prosa do realismo, certo? Letra A, eu tenho objetivismo, presente, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, ok, e críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa, tudo certo. Então, letra A é a minha resposta do gabarito, porém eu não posso, gente, mesmo que eu encontre esse de primeira resposta, eu tenho certeza, é importante que a gente olhe as outras e encontre o que está falseando a outra questão, eu tenho certeza. Então, assim, vamos encontrar o que está falseando, certo? Na letra B eu tenho 3 opções: idealização do herói, amor visto como redenção, oposição das valores sociais. Então, a gente tem que a oposição sim, porém, idealização do herói e amor visto como redenção não fazem parte do realismo, fazem parte do romantismo. Letra C, casamento visto como arranjo de conveniência, ok. Descrição objetiva, ok. E idealização da mulher, infelizmente não. A gente tem uma mulher aí que é crua, uma mulher que às vezes é até venenosa, bandida. A gente consegue brincar um pouco com a ideia da mulher no realismo, certo? Então, letra C também não é. Letra D, linguagem metafórica. Gente, não, já morreu, certo? E o resto tá falando que é o anti-herói, que faz parte, mas sentimentalismo, que já não faz. É uma escola mais fria. E a letra E, espírito de aventura, poderia ser, dependendo do contexto, deixar aí no meio termo, mas a narrativa lenta e o impasse amoroso solucionado pelo final feliz, a gente sabe que não é. Então, a resposta realmente é a letra A. A questão número 6 está perguntando uma opção que contenha trecho com a conhecida digressão metalinguística presente na obra de Assis. E aqui, gente, não tem o que fazer. A gente sabe ou a gente sabe. Eu trouxe para vocês lembrarem um pouco disso,
lembrarem um pouco do que é essa metalinguística, que é justamente a questão de você falar sobre a própria leitura, a própria escrita. Então, a única alternativa que fala sobre isso é a letra B, que é cuide haver dito, no capítulo 16. Então, ele está referindo ao que ele já falou anteriormente, ao que ele já próprio escreveu, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer, certo? Botei aqui, eu acho muito difícil algo dessa forma cair no Enem. Essa é uma questão de particular. Mas, assim, para vocês terem noção um pouquinho dessa metalinguística, é um aspecto que não faz parte da literatura e das artes, mas que é legal para vocês verem como as coisas se misturam. A linguagem é linguagem. Então, uma questão que o tema é literatura, eu posso te perguntar coisas de gramática, de interpretação de texto, certo? Então, fica aberto a isso. Questão número 7, também é uma questão que saiu um pouco cortada aqui, mas aí ele está falando de uma revolução. Olha só, a revolução dessa obra que parece cavar um fosso entre dois mundos foi uma revolução ideológica e formal, aprofundando o desprezo às idealizações românticas e ferindo no cerne o mito do narrador onisciente, que tudo vê e tudo julga. Deixou emergir a consciência do indivíduo, fraco e incoerente. Percebe que o texto está falando de uma obra que quebrou com tudo aquilo que já existia até o momento e deixou bem claro que tem um desprezo às idealizações românticas, certo? Quando eu venho aqui para baixo, para as nativas, eu tenho 4 livros românticos e um livro realista, certo? A Moreninha, Inocência, A Escravizaura e o Guarani são todos livros românticos, do período romântico, e Memórias Póstumas de Brás Cubas é o grande livro do realismo, inaugura o realismo brasileiro, é o nosso grande exponente e a resposta.